Que acontecimentos, mais especificamente relacionados à moralidade, ajudaram no surgimento da bioética como disciplina? No pequeno livro O que é Bioética, que já foi mencionado até no vídeo anterior, tem uma parte que é chamada de micro-história da bioética. Nela são mencionados 3 acontecimentos com papel importante, pontuados por um professor de ética na medicina chamado Albert Johnson, que é considerado um dos pais da bioética. O primeiro deles foi a publicação de um artigo chamado Eles Decidem Quem Vive, Quem Morre, na revista Life. Isso foi em 1962, pela jornalista Shanna Alexander. Esse artigo, ele conta como foi criado um comitê, de ética hospitalar na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que ficou conhecido como Comitê de Seattle. Por que essa importância toda desse comitê? Foi porque os médicos delegaram a pessoas leigas em medicina a definição de critérios não médicos que deveriam selecionar quem tinha mais ou menos direito ao tratamento de hemodiálise, que era um serviço que naquele momento tinha sido recém-inaugurado. Então esse fato marcou o rompimento da bioética com a ética médica em particular e ampliou a participação de não médicos em decisões. Então esse foi o primeiro evento dessa micro-história. O segundo evento ocorreu já em 1966, com a publicação de um artigo importante de Henry Beecher, que é um médico anestesista, sobre várias pesquisas que teriam usado cidadãos de segunda classe, entre aspas, como os participantes dessas pesquisas. Esses cidadãos de segunda classe eram pacientes internados em hospitais de caridade, eram crianças com retardos mentais, idosos, pacientes psiquiátricos, presidiários, e por aí vai. Então, vários experimentos eram, por exemplo, com inoculação de vírus e células cancerígenas, com observação dos efeitos, e em outros faziam a retirada intencional de tratamentos para observar complicações de uma determinada doença. Dos 50 artigos utilizados no estudo do Beecher, apenas só dois foram utilizados termos de consentimento. Então, isso estava acontecendo muitos anos depois do famoso julgamento de médicos nazistas em Nuremberg. Então agora o terceiro evento dessa micro-história da bioética, segundo esse Albert Johnson, aconteceu em 1967, com o primeiro transplante de coração que foi realizado pelo cirurgião cardíaco Christian Barnard, isso lá na África do Sul. E qual o problema em ter sido realizado esse transplante? Ora, se a vida naquele momento, naquela época, era caracterizada por um coração batendo, como é que poderíamos ter, então, certeza de que um doador de um coração realmente estava morto? E poderia ser, de fato, um doador. Então, isso gerou enorme debate durante muitos anos e culminou com critérios novos para o que a gente chama hoje de morte cerebral. Então, em resumo, quais são os pontos principais deste vídeo aqui? É a bioética nascendo como disciplina, e tendo esses 3 marcos nessa chamada micro-história da bioética, de acordo com Albert Johnson. Então, o primeiro marco, ou o primeiro evento, é o Comitê de Seattle, que foi criado, com pessoas leigas em medicina, não médicas, que definiam critérios de prioridade em um determinado tratamento. O segundo seria a publicação do artigo revelando abusos em pesquisas, que a gente comentou, e o terceiro seria o transplante cardíaco realizado na África do Sul, e é o questionamento de quando uma pessoa estaria realmente morta.